Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a presença de todos. Vamos dar início à 15ª sessão ordinária de 13 de outubro de 2016. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talharte Barreto. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da 14ª sessão ordinária de 28/9/2016. Aos 28 dias do mês de setembro, 9 do ano de 2016, às 20 horas no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 14ª sessão ordinária do ano de 2016. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim e do segunda secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou a todos e solicitou a primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença. Atingindo o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, iniciando os trabalhos pela ordem do dia. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 13ª sessão ordinária de 14 de setembro de 2016. Colocada em discussão, usou a palavra o presidente para dizer que gostaria de esclarecer que na sessão anterior, o vereador José Cruz solicitou correção da ata para constar que haveria dito que a empresa Botaro e Ribeiro teria sido por ele contratada. E em 2005, e não em 2006, o presidente informou que o áudio da sessão foi ver revisado 2 vezes e constatou-se que efetivamente o vereador José Carlos da Cruz disse 2006 e não 2005, sendo que a ata está correta, não merecendo a alteração solicitada, vide áudio. Colocada em votação, a ata da 13ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente esclareceu a todos que na última sessão, o vereador José Carlos da Cruz afirmou que a última sessão extraordinária realizada seria a 7ª e não a 6ª, como constou em ata por conta da decisão judicial. O presidente disse a sessão de 7/7/2016 não foi realizada, porque em 4/7/2016, referida sessão já havia sido cancelada. Pela ordem, usou a palavra o vereador José Carlos da Cruz, disse que foi convocado e assinou a convocação para a sessão de 7/7/2016, que inclusive o vereador Pedro passou no posto onde estava e perguntou se ele não ia descer para a sessão, e que aqui todos estavam. Quando chegaram 2 oficiais de justiça, retomou a palavra o presidente para dizer que o oficial de justiça constatou que não estava havendo sessão e que apenas estava reunido com a doutora Eliana. Não havendo mais matéria, o presidente declarou encerrado o expediente e suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciada a sessão na ordem do dia, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a segunda chamada dos vereadores. Constatada a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença, o presidente declarou aberta a ordem do dia. Na sequência, o presidente deu início aos trabalhos
pela ordem do dia e solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 15/2016, colocado em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei número 15 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Após o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 16 de 2016, colocado em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei número 16 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na ordem do dia, o presidente declarou aberto o uso da tribuna, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Antes de encerrar a sessão, o presidente fez esclarecimento com relação à votação do projeto de resolução número 1 de 2016, ocorrida na última sessão. O presidente disse a todos que na última sessão foi questionado pelo vereador Ronaldo, o qual entendia que o presidente não poderia votar, porque era autor do projeto de resolução. O presidente disse a todos que poderia sim votar naquele projeto e resolução número 1 de 2016, porque verdadeiramente não era autor do projeto. Disse que os autores do projeto eram os vereadores Pedro Fiuza e José Aparecido, na qualidade de membro da Comissão de Justiça e Redação, e que em caso de empate, o presidente poderia ter votado para desempatar. Como lhe autoriza o artigo 23, inciso 3 do Regimento Interno, explicou que no caso da votação do projeto de resolução número 1 de 2016, não houve empate e tampouco desempate, pois não houve votos favoráveis e votos contrários. Disse que os vereadores Ronaldo, José Cruz, Pedro Fiuza e Silvana se absteram de votar. Sendo que o projeto recebeu apenas 4 votos favoráveis, não atingindo a maioria simples de voto exigida para sua aprovação, nos termos do artigo 145, parágrafo 2º do Regimento Interno, finalizou dizendo que deixava registrado em ata que o projeto de resolução número 1 de 2016 foi rejeitado por ter recebido apenas 4 votos favoráveis, ou seja, por não ter atingido a maioria simples exigida pelo artigo 145, parágrafo 2º do Regimento Interno, e não como constou na última ata. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 28 de setembro de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da moção número 05/2016, de autoria do vereador Ronaldo. Moção de pesar número 005/2016. Ilustre senhor presidente, nobres edis. Ronaldo de Oliveira Santos e Silvana de Fátima Talhati Barreto, vereador e vereadora desta egregia Casa Legislativa, com fruto nas disposições regimentais atinentes à espécie. Venho apresentar esta moção de pesar à ilustre família Sedano, pelo triste falecimento do senhor José Sedano, aos 72 anos de idade, ocorrido em 1º de setembro de 2016, neste município. Zé Mariano, como era conhecido por todos em nosso município, nasceu em Mirassolândia aos 26 de abril de 1944, filho do senhor Mariano Sedano e da senhora Antônia Felisbina. Contraiu matrimônio com a senhora Veronilda de Lourdes Pinto Sedano, aos 11 de janeiro de 1969,
Da união nasceram os filhos Ayrton Aparecido Pinto Sedano e Arnaldo José Pinto Sedano. Ele, junto com a família, migram para Boa Vista dos Andradas, distrito de Álvares Florença, São Paulo. Lá viveram durante alguns anos até retornarem a Mirassolândia, a sua cidade natal. Em terras mirassolandienses, Zé Mariano ingressou no serviço público, exerceu a função de motorista na prefeitura municipal. Durante o maior tempo que trabalhou na prefeitura, foi designado ao transporte de estudantes para outros centros, expediente que ele cumpriu com muita responsabilidade, primor e empenho, sem qualquer laivo anotado na sua conduta. Zé Mariano, ainda jovem, figurou no meio esportivo mirassolandiense, com competência, técnica e dedicação. Jogou em vários times de futebol que representaram Mirassolândia em diversos amistosos, em campeonatos oficiais. Depois que deixou o futebol, era fácil encontrá-lo no campo, como torcedor, assistindo às competições, das quais, em tempos idos, ele fizera parte. Muitas vezes e durante muito tempo. Era um torcedor do Santos Futebol Clube, daqueles que não perdia por nada uma partida transmitida pela televisão. Quando não, ouvia pelo rádio. Ele não perdoava um deboche aos amigos. Quando as agremiações de sua preferência fracassavam diante do seu limite, do seu time, era um amigo de sorriso fácil e de boa prosa, que está fazendo falta. A presente deve ser a dignidade, a honra do ilustre mirassolandense, José Sedano, que com certeza colaborou com o desenvolvimento do município. Damos condolência aos familiares e rogamos as orações ao falecido. Pede-se que a presente seja encaminhada ao colendo plenário da Casa para que, após a oitiva e aprovação, registre-se o pesar desta Câmara de Vereadores, e se dê conhecimento da presente à viúva e aos filhos, enviando-lhe cópia da proposição, aos demais afixando como de costume. Plenário Walter Lima, 10 de outubro de 2016. Ronaldo de Oliveira Santos, vereador. Silvana de Fátima Talhati Barreiro, vereadora. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria deixar aqui a minha mensagem, a família, né, os meus sentimentos, e que realmente foi uma grande perca. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 18/2016, de autoria executiva. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir dispensa da leitura desse projeto, porque já há vários dias ele já está aqui à disposição dos vereadores e acredito que todos já teve acesso a esse projeto. Eu coloco o pedido da vereadora Regina, pedido de dispensa de leitura do projeto número 18/2016. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado o pedido de dispensa de leitura. Remeto o referido projeto para as comissões permanentes para elaboração do parecer. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos.
Reinicio a sessão e solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leão Dorigano. Presente. José Aparecido Mendes Ramo. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Taliati Barretos. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 17/2016 e do parecer emitido pelas comissões. Dispõe sobre denominação de logradouro público e das outras providências. Trata-se de exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei número 17/2016, de autoria da vereadora Silvana de Fátima Taliati Barreto, que dispõe sobre a denominação do Centro de Conveniência do Idoso, Convivência do Idoso, CCI de Mirassolândia. Conclusões dos relatores. No que toca a competência para a propositura do presente projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Legislativo por força do artigo 4º da Lei Orgânica e artigo 109 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. No mérito e não obstante, a autoria não tenha expressamente mencionado que o nome que pretende dar ao Centro de Convivência do Idoso, CCI, Zenaida de Araújo Portela, é que pessoa que não teve relação com a escravidão, a leitura da exposição de motivo, bem como a notoriedade da pessoa homenageada, permite tais percepções, de sorte que a proposição está adequada aos termos da Lei Federal, número 6.454-1977, com redação alterada pela Lei Federal número 12.781-2013, segundo a qual é proibido em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem jurídico de qualquer natureza, pertencente à administração pública, artigo 1º, até onde revela a redação dada ao projeto existente incongruência com o ordenamento legal vigente, sendo certo que sua conveniência e oportunidade administrativas deverão ser aferida pelo Executivo por ocasião da sanção ou veto, não cabendo aos membros desta comissão adentrar em referida análise. Com efeito, o Legislativo pode denominar prédio público com a sanção do Executivo. Concluímos, assim, que o projeto é constitucional e inexistindo óbice a sua aprovação. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 17/2016. Mirassolândia, São Paulo, 13 de outubro de 2016. José Carlos da Cruz, presidente, Comissão de Redação e Justiça. José Aparecido Mendes Ramo, membro. Eliana Regina Votaro.
Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça leitura do ofício 173/2016 do Executivo Municipal. Ofício número 173/2016, assunto: responde ofício 046/2016. Senhor Presidente, sirva-me do presente para, em resposta ao ofício 046/2016, referente ao requerimento número 11 de 2016, informar que já foi encaminhada a mencionada proposição ao setor competente para providenciar o serviço de tapa-buraco nas vias públicas do município, inclusive na rua Celso Bavuti, altura do número 272. Sem mais para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e de extinta consideração. Atenciosamente, professora Terezinha Rodrigues Lima, prefeita municipal. Não havendo mais matéria na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Nada mais havendo, encerra a sessão e que todos tenham uma boa noite.